Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui e agora dando início, à parte de mecânicas ou mecanismos de transferência de calor, Então a nossa unidade 10, tá? Então anteriormente a gente viu o conceito de calor, conceito de temperatura e agora a gente vai começar a falar dos mecanismos, A gente vai ter aí uma sequência de 3 aulas, três unidades, a 10, a 11 e a 12, referente aos mecanismos de transferência de calor. Tá? Nessa unidade a gente vai dar ênfase para a condução térmica, ou ao mecanismo de condução. Depois a gente vai estar falando de resistências térmicas, resistência também referente à condução, circuitos térmicos, tá? E posteriormente a gente vai falar dos processos de convecção e radiação. Tá? Então, primeiramente, pessoal, vale recordar, que a gente está trabalhando com a questão de calor, e calor é uma forma de energia, tá? E ela é facilmente, então, detectável pelo ser humano, E a gente consegue perceber essa questão de energia através de nossas sensações. Um exemplo disso é quando a gente sente frio ou sente calor. Quando a gente está sentindo frio, a gente entende que o nosso corpo ele está cedendo calor ao meio. Tá? E quando a gente percebe algo quente, o nosso corpo ou ele está recebendo calor de um meio em contato, por exemplo, uma panela de maior temperatura, uma certa superfície com maior temperatura, ou ele está com dificuldade de ceder calor. Mas como assim, professor? Nós, como seres de sangue quente, ou animais de sangue quente, tá? Nós temos ali a nossa temperatura sendo moderada, E a nossa temperatura, ela é quase que uma constante, tá? Então a temperatura do corpo humano, ela gira em torno ali dos 36,6 graus Celsius. Então a gente tem que lembrar que toda a energia química, que vem do nosso alimento, se torna energia, ela é transferida para o nosso corpo. E o nosso corpo precisa dissipar essa energia. Senão a gente morre, senão a temperatura do nosso corpo, se ele mantivesse essa energia, ela aumentaria, as proteínas iam ser destruídas, todas as nossas células morreriam, etc. Então o nosso corpo ele precisa trocar calor. Então o que a gente tem basicamente é que o nosso corpo está constantemente trocando calor com o meio. E o que acaba acontecendo é que se a temperatura ambiente, normalmente a gente representa aqui infinito para o ambiente, ou ambiente, vamos colocar aqui temperatura ambiente, ela for por volta, ou por volta dos 30 graus, você tem uma transferência de calor. Então está correndo ali a transferência do nosso corpo para o meio. Tá? E isso gera um equilíbrio. Basicamente, o que você está gerando de energia ou dissipando de energia está sendo eliminada pelo meio, esse excesso. Tá? Então, ok, tudo tranquilo. Acima de 30 graus Celsius, por exemplo, essa temperatura, essa troca de calor, ela começa a ser aí dificultada. Por quê? Ou um dos fatores que influenciam na troca de calor é o que a gente chama gradiente de temperatura, que é a diferença, a variação entre a temperatura do primeiro meio com o segundo meio. Eu tenho ali a temperatura 2 e a temperatura 1. Quanto maior for essa diferença de temperaturas, com maior facilidade ou maior é a troca de calor entre eles. Então é proporcional a esse gradiente. E quanto maior a diferença de temperaturas, maior a troca. Quando essa variação de temperatura ela fica pequena, a troca também vai ser diminuída, ou seja, você vai ter ali menos calor sendo transferido. E se você pensar no nosso corpo, isso faz com que a gente esteja cedendo menos calor, ou seja, o nosso corpo está acumulando calor e a gente começa então a ter aquela sensação de quente, esse acúmulo de calor. E o nosso corpo precisa trocar, então ele começa ou transferir calor para fora e você precisa ali usar mecanismos como suor, alguma coisa relacionada para você se
diminuir, né, ou aumentar a troca, né, diminuir ali a questão da temperatura. Tá? Então, algo sempre importante essa troca, né, principalmente para os animais de sangue quente ou homeotérmicos, que é o nosso caso. Tá? Temperatura, então, constante. Mas a troca vai acontecer e essa troca ela é proporcional, então, a esse dito gradiente, né, a diferença de temperaturas, certo? Agora, como que se dá essa troca, né? Então a gente existem aí alguns mecanismos. A gente viu que a troca de calor é uma forma do fluido, né? Ou pelo menos pela lei zero da termodinâmica, nós temos que o calor, né? Ela flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um de menor. Mas a questão é como isso ocorre, né? Então nós temos três tipos, né? Ou três maneiras, mecanismos, né? De essa troca acontecer, ou do transporte de calor acontecer. Uma delas é a condução, onde essa energia, então, térmica, ela é conduzida por um dado material, tá? Então a gente pode fazer essa verificação da condução, por exemplo, aqui, né, nessa haste da chaleira, tá? Nós temos uma segunda forma, que é a convecção, né? A convecção ela se baseia ali na ideia do princípio de Arquimedes, né? Um corpo então recebe calor, isso vai aumentar a agitação molecular, sua densidade vai diminuir, então as partículas que estão mais leves sobem e as mais pesadas, que a temperatura é menor, desce. Então ela precisa ali de um meio fluido para isso acontecer, como os líquidos e gases, tá? Então a convecção, caso do vapor, né? A própria água em estado líquido. E o terceiro, que é a radiação. Né? Então os corpos irradiam calor quando eles têm uma certa temperatura, tá? Na qual não é necessário um meio para ocorrer essa transferência. Então nós temos a convecção e a condução, que elas necessitam de meios, tá? Ou seja, precisa de algo para correr, um meio de transporte. Tá? Seja fluido, seja um sólido, precisa-se de um meio de transporte para ocorrer, e a radiação que não precisa deste meio, né? Com isenção aí de meio por questão de fótons, isso tudo. Né? Então nós temos esses três mecanismos. Claro que dentro da convecção nós temos dois, né, que a gente vai discutir posteriormente, que é a convecção natural, que acontece exatamente pelo gradiente de temperatura, né? Então você tem uma diferença de temperatura, isso vai ocasionar o movimento do fluido, tá? O deslocamento das partículas, tá? Então massa líquida ou massa gasosa se movimentando. E temos a forçada. Né? A forçada é quando a gente utiliza bombas, utiliza ventiladores, sopradores, equipamentos aí, máquinas de fluxo, né? Que vão gerar ali então movimento nesse líquido ou movimento neste fluido. Tá? Então são os três tipos de mecanismos que a gente vai estar estudando. Tá? Então, de forma geral, tá, pessoal, temos que entender que esse calor ele se transporta, ele depende da diferença de temperaturas e existem meios distintos para ele realizar essa transferência. Tá? Então, é uma introdução aí à questão do transporte de calor. Tá? No próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês então a questão da condução térmica, que é o primeiro mecanismo que a gente vai estar estudando. Tá? Então, um grande abraço e até daqui a pouquinho. Fui!